O primeiro, em diante, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do Rei. Transforma a minha vida, e me faças de novo diga para ele: eu quero ser. Quero ser Senhor, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra para a nossa vida aqui hoje? Somos gratos a Deus, essas 2 noites passadas que passamos aqui na presença do Eterno. Deus se fez presente, falou conosco, e para a data desta noite Deus me concedeu uma palavra também, e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja, né? São 6 anos de muita labuta, muitas aflições, mas muitas alegrias também. E só estamos aqui porque até aqui nos ajudaram o Senhor. Se não for o Senhor, nenhum de nós aqui estaríamos. Sou grato a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus pela vida de todos os nossos companheiros de ministério. Soldados de Cristo, companheiro nas aflições, amigos que eu tenho, amigos pessoais aqui. Vocês são meus amigos. E graças a Deus que estamos juntos. E aí a Bíblia diz que onde há comunhão é justamente o ambiente certo e apropriado, a fim de que o Senhor ordene a bênção. Então, entre meio a tantas lutas, adversidades, aflições, Deus levantou um povo aqui, companheiro, fiel, que tem estado conosco aí nesses 6 anos de batalha, mais 6 anos que nós temos saqueado o inferno e povoado o céu para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nestes 6 anos, tenho plena convicção, foram mais de 1000 almas que a gente granjeou para o Cristo vivo. E só temos que agradecer a Deus por tudo quanto lhe aprouve realizar através desse ministério. A Jesus Cristo, aleluia, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Somente aqueles que o reconhecem, aplauda bem forte o nome de Jesus Cristo, que é o único digno. Mais ninguém. É o único, aquele que era, que é, que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que é digno, a resplandecente estrela da manhã, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Yeshua HaMashiach, louvado seja. Aplauda mais forte. Há uma unção de Deus. Festeja, igreja, celebre, glorifique, enalteça, glorifique.
seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior. Declare bem forte em nome de Jesus. Deus. Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus Santo Espírito de Deus, graças te damos, Senhor. Eu imploro a Ti que permaneças entre nós. Faça uso deste simples vaso de barro e fala conosco nesta hora. Não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te ou dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você dá um glória bem gostoso para esse Deus que é digno de toda adoração. Amém? Meditando acerca do que Deus tinha a nos revelar nesta noite, o Espírito de Deus me levar a meditar em Jeremias capítulo 18. É bem verdade que, quando eu pedi para a igreja abrir sua Bíblia no capítulo de número 18 do livro do profeta Jeremias, você automaticamente assimilou acerca de vaso, de Deus Pai como oleiro e de nós como vasos de barro em suas mãos.
pois esse texto do livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, essa história é uma parábola, assim como no Novo Testamento Jesus fez muitos usos de parábolas, curtas histórias com significados espirituais. Da mesma forma, no Antigo Testamento, capítulo 18, por exemplo, do livro do profeta Jeremias, é uma parábola instrutiva, é uma parábola que, se nós pararmos para meditar naquilo que está escrito, nós, no seu contexto, teremos a condição e habilidade espiritual de extrair do texto lições preciosíssimas para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Você pode ter certeza que esse texto tem muito a nos ensinar. Na tarde deste sábado, o Espírito Santo levou-me a meditar um pouco no capítulo de número 18. O texto em foco diz respeito de Deus tratando com o profeta Jeremias, profeta este, responsabilizado por Deus, como uma voz profética em um tempo de caos espiritual. É bem verdade que no princípio, quando Jeremias principia o seu ministério sob o governo de Josias, das duas tribos do sul, nós vamos descobrir que esta época foi uma época de um maior avivamento existente dentre as duas tribos do sul, dos descendentes de Davi. Porém, este tempo passa e o profeta Jeremias vai ser responsabilizado por Deus para trazer em si uma palavra profética para um povo que, como ovelha desgarrada, vai tentar de todos os meios fugir dos cuidados do bom pastor de Israel. A Bíblia nos faz menção acerca das características da biografia deste profeta como sendo um profeta chorão. A Bíblia também diz no capítulo 1 deste mesmo livro do profeta Jeremias, a nos dar a descrição de suas características, de sua biografia. Nós sabemos que ele é filho de Euquias, nós sabemos que ele é descendente de uma tribo sacerdotal, nós sabemos que, por exemplo, a mente, ou seja, a mentalidade de seus pais, por Jeremias ser filho e eles serem descendentes dessa tribo sacerdotal, na mente dos seus pais, e talvez na mente do próprio Jeremias, Deus o havia criado para se tornar apenas mais um sacerdote. Mas no capítulo 1 deste mesmo livro, nós temos a descrição acerca da onisciência de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que determina o que quer e que não pede conselho para ninguém, de um Deus que conhece o profundo e o escondido, de um Deus que não somente conhece o presente, mas que um Deus da sua onisciência é dono do conhecimento do passado, do presente e do futuro, porque a descrição nos diz que este Deus, ele conhece Jeremias no momento em que ele está sendo formado no ventre de sua mãe. O texto também vai dizer no capítulo 1 que Deus não somente o conheceu quando ainda este estava informe, sendo formado, mas a Bíblia diz que antes mesmo de sua mãe gerar o profeta, Deus o havia santificado e o dado às nações como uma voz profética para a sua época. Com isso eu já abro um parênteses para dizer as características de um Deus em cuja presença estamos aqui nesta noite, que este Deus, segundo o escritor a carta aos Hebreus, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que quando me chamou, te chamou, ele não errou na escolha. Um Deus que chamou Jeremias, que escolheu este ministério, ele não errou na sua escolha. Mas antes de qualquer situação, antes de um dia eu ter levantado a mão e dito: Senhor, eis-me aqui, envia-me, cumpre a tua obra, os teus propósitos através da minha vida, lá no ventre da minha mãe já havia determinado um projeto
E esse projeto tem se concretizado porque não é projeto gerado no coração do homem, mas é um projeto gerado no coração do Deus vivo. E só quem ama esse Deus, levanta essa mão para o alto e não glória. Deus levanta esse profeta com autoridade. Em sua biografia nós vamos descobrir no decorrer dos capítulos desse livro que Jeremias, ele vai lançar a palavra, mas não vai ser correspondido. Ele vai profetizar e vai ter que se acostumar com a hostilidade do público e daquele povo que havia se tornado obstinado às determinações de Deus. Então, no capítulo de número 18, a Bíblia vai nos dizer que Deus vem outra vez para o profeta. E o interessante é que nós vamos descobrir que diz aqui o texto que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: a época é contraditória, a época é complicada, os tempos não são bons, o povo está desviado, o povo está se curvando aos balins, o povo não está, ou seja, obedecendo e atentando para aquilo que diz o Senhor. Mas em meio a todo este tempo, em meio a toda esta situação, a palavra de Deus vai ser revelada. E nós entendemos que em todo tempo de crise, por mais complicado que esteja o estágio da igreja, Deus sempre há de levantar um Jeremias com uma voz profética para colocar suas coisas em seu devido lugar. E eu quero crer nesta noite que hoje, nesta noite, Deus vai colocar algumas situações na minha e na tua vida que estão fora de lugar. Deus vai ajustar, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Só quem tem coragem para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, levanta essa mão para o alto e glorifica o nome. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Esta foi a ordem que Deus deu ao profeta. Ele tem que se levantar no mesmo ato, na mesma disponibilidade de se levantar, ele tem que estar disponível para descer. Porque tem muita gente que se levanta rapidamente para fazer o que pensa, para fazer o que acha que é certo, desconsiderando aquilo que diz o Senhor. Mas o texto em foco aqui é: levanta e imediatamente desça. Jeremias, olha, levanta-te e desce a casa do oleiro. Em outras palavras, Deus tem uma mensagem profética através dessa parábola. Ele vai usar a figura de um oleiro, a figura de um vaso, a figura de barro, a figura do profissionalismo de um oleiro, a fim de que o profeta pudesse extrair dessas lições, levar uma mensagem de arrependimento para aquele povo. Então o contexto diz respeito a isso. Deus está preparando o profeta, através de uma situação, preparando, dando-lhe visão, instruindo, ou seja, lhe dando condição e habilidade espiritual, revelando o que Deus quer que o seu povo fique ciente. A Bíblia diz que Jeremias, ao ouvir a palavra do Senhor, ele vai descer à casa do oleiro. Tem endereço. Deus não vai falar em qualquer lugar. Deus tem lugar que Deus vai dar a direção ao profeta. Em outras palavras, Jeremias, levanta, desce. Se quiser ouvir o que eu tenho para lhe dizer, vai para onde eu te mostrei. Em outras palavras, desce à casa do oleiro, porque lá, olha só o que diz o texto: lá na casa do oleiro eu te farei. Meu Deus do céu, vai lá, porque te farei ouvir as minhas palavras. Contextualizando para a nossa época, para o tempo presente: casa do oleiro, a igreja; casa do oleiro, a congregação dos santos;
casa do oleiro, no ajuntamento daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então a direção que Deus deu para o profeta é: levanta e desce, mas não desce para qualquer lugar. Por quê? Porque Deus não fala em qualquer boca, Deus não fala em qualquer ambiente, Deus não fala através de qualquer pessoa, mas a ordem é: levanta e desce, vai para a minha casa, vai para a casa do oleiro. E para aqueles que aqui vieram nesta noite, você está no ambiente propício para ouvir a voz de Deus, porque enquanto muitos estão se desviando, virando desengrejado com esta moda hoje dos desenggrejados, você veio para a casa do oleiro para ouvir o que ele tem para falar. Então levanta a tua mão que Deus vai falar contigo, levanta a tua mão que a palavra vai ser liberada para a tua vida nesta noite. Você pode ter chegado de uma forma, mas não vai sair da mesma forma. Por quê? Porque o oleiro vai falar, o oleiro vai tratar, o oleiro vai corrigir, o oleiro vai edificar, o oleiro vai fortalecer. Mas que ele vai falar, ele vai. Que ele vai falar, ele vai. E ele fala o que quer e acabou. Desce e te farei ouvir. Desce a casa do oleiro. Jeremias, o que acontece? Ele tem que descer um lugar onde reside um oleiro que está trabalhando. Interessante, ele se levanta, ele desce e vai para um lugar determinado por Deus. Tudo começa a acontecer e fluir na vida da igreja quando essa atenta para a voz de Deus e começa a aplicar aquilo que diz o Senhor da sua vida. Porque Deus não tem parte com rebelde. Eu vou repetir para alguém aqui: Deus não tem parte com rebelde. Deus tem parte com gente obediente. É tão verdade que Jesus diz que ovelha conhece a voz do seu pastor e quando ouve, obedece. Então, quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Deixa de dar ouvido a conselhos de ímpios, deixa de ir de lugar desapropriados, mas vem para a casa de Deus, atenta a ouvir o que Deus tem para dizer, e não somente ouve, mas assimila e começa a aplicar na tua vida, e você vai ver o que vai acontecer, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Jeremias, desce para a casa do oleiro, e aí? Lá eu te farei ouvir. Entenda uma coisa, que quando Deus quer falar, eu quero ver um macho que resiste. Quando ele tem uma palavra para liberar, ele diz: levanta. Em outras partes, o processo é assim: a tua parte é se levantar e descer, a minha parte é fazer você ouvir. Em outras palavras, quando você vem para a casa de Deus, você não tem que escolher o que você quer ouvir, você tem que vir para ouvir, e ouvir o que Ele tem para dizer, e ouvir o que Ele tem para falar. E o que Ele tem para falar nem sempre gera alegria no momento, mas se você se permitir ser corrigido por Ele, lá no futuro você vai ver que valeu a pena, porque a Bíblia diz que o Pai só corrige quem ama. Então há benefícios para aqueles que dão ouvido à correção do Senhor. Independente da palavra, você tem que vir disponível para ouvir o que Ele tem para dizer. Deixa eu ver se tem alguém que quer ouvir. Levanta e desce, porque lá eu te farei. Nesse texto Deus está revelando a sua onipotência. Eu te farei. Vai ter que ouvir. É interessante que Deus nos faz ouvir a sua voz, muitas das vezes usando situações. Para o filho mais obediente, libera uma palavra, esse já assimila, aplica na vida, glória a Deus. Mas para o filho mais rebelde, ele pode usar situações para falar, porque Deus tem os seus meios de falar com os seus escolhidos. Deus tem os seus meios de falar com quem Ele ama. Deus fala através de uma palavra liberada, mas Deus fala através de situações complicadas que Ele permite acontecer nas nossas vidas, como forma da gente parar para começar a analisar o porquê que eu estou passando por isso ou por aquilo. Mas o interessante é que Ele fala. Jeremias levantou e desceu, e a Bíblia diz que chegando lá,
Quando ele chega na casa do oleiro, este oleiro, né, ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, enquanto Jeremias está ouvindo a instrução de Deus, aqui no sentido aqui, para a gente entender, oleiro, você sabe que oleiro é Deus para mim e para você, nós somos vasos. Então, como Jeremias, Deus está nos chamando à obediência. Então, quando você ouve a voz de Deus, diz: levanta e faz alguma coisa, toma uma direção, toma uma atitude, entenda. Quando Jeremias chegou no ambiente, o oleiro não estava parado. Mas o oleiro já estava trabalhando. Porque quando você se levanta, disponibiliza a obedecê-lo, sem se importar com o que tenha que ser feito, mas fazer o que ele determina através da sua palavra, você se surpreende em ver um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está obedecendo, Deus está trabalhando. Você está dando glória a Deus, aquilo é Deus está trabalhando. Você está na casa do oleiro, ouvindo Deus falar, a palavra sendo liberada. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita o teu ente querido. Então o segredo é estar aonde Deus está, porque você está aqui dando glória, Deus está trabalhando. Você está aqui ouvindo Ele está trabalhando. Você está sentado, Deus está trabalhando para te favorecer. Enquanto você dá glória, tem um vaso nas mãos de Deus dentro da tua casa que Deus está modelando para a glória e louvor do nome dEle. Não sei se alguém já começou a entender, mas a revelação já começou. Você chegou, você está sentado, está dando glória a Deus, está ouvindo a palavra de Deus, largou tudo, veio para ouvir. Você está sentado, você está parado, está com o ouvido atento, mas Deus já está trabalhando com o vaso na mão. Deus já está com o vaso na mão, já está trabalhando, está quebrado lá, mas Deus vai reformar. Está quebrado no mundo, está jogado nas traças, mas Deus vai refazer. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você confia, Deus vai honrar a tua fé. Levanta essa mão para o alto e glorifique. Sabe aquele vaso que está lá? Aí Deus está com ele na mão assim, está quebrado, mas ele está na mão da pessoa certa. Pode descansar, você que está aqui, porque Deus vai reconstruir, Deus vai refazer. Quem olha hoje, poxa, está quebrado, está destruído, está arrebentado, mas não é esse o projeto. O projeto é um vaso restaurado, reformado, embelezado, apropriado para receber o que Deus tem para entregar. Enquanto você adora, Deus está trabalhando lá. Jeremias chega e começa a observar. O oleiro está trabalhando, ele está fazendo a sua obra sobre as rodas, e a Bíblia Sagrada diz que, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer dele um outro vaso. No capítulo 2 de Gênesis, versículo número 7, nós todos sabemos que o homem fora feito do pó da... Deus criou o homem do pó. As demais criaturas de Deus, ele liberou uma palavra: haja e ouve. Agora o homem, está escrito que ele formou, e para formar tem que botar. Ele tem que colocar a mão, e ele sabe onde colocar a mão. O homem foi feito do barro, do pó da... Agora pó tem valor? Barro tem valor? Tem? O que tem valor aí de metais? É ouro, prata, não é assim? Ouro, prata, cobre tem valor. E barro tem valor? Alguém de vocês aqui pode levantar a mão assim: ó, fui escolhido por Deus porque eu tenho méritos, porque eu sou um grande profissional, eu sou muito inteligente, sou isso porque Deus me escolheu por causa das minhas qualificações. Tem alguém que é capaz de dizer isso? Não. Barro significa o quê? Não tem valor, mas alguém dá.
Barro foi feito do barro significa não tem valor, não tem jeito, é feio, é horrível, é tudo a mesma porcaria. Mas quando o oleiro coloca a mão e começa a dar forma, quando o oleiro coloca a mão e começa a dar forma, aí as coisas tendem a mudar. Eu não sei se você está entendendo. Nós só estamos aqui, sabe por quê? Pelos méritos que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Não tínhamos e nem temos, mas Jesus, através do seu sangue, conquistou o direito de sermos reconciliados com Deus, justificados através do seu sangue, e hoje nós temos uma identidade de simples criatura. Nós somos feitos filhos de Deus. Então levanta essa mão para o alto e glorifique o nome do teu Deus, porque tudo quanto somos foi Deus quem nos deu. Através de Cristo foi Deus quem nos deu quem somos hoje, o nome que temos, a posição que ocupamos. Tudo isso é devido à graça e à misericórdia de Deus. Ele fez o que não tem valor, o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, do pó da terra. Ele pega o que não presta e começa a moldar. E nós sabemos que o texto aqui do capítulo 18 fala a respeito de vaso. E vaso tem o quê? Suas prioridades. Para que vaso? O porquê de um vaso? Qual a finalidade de vaso? Tem vaso aqui? Tem um aqui. Vaso, ele é feito para ocupar lugar de destaque. Vaso também tem como finalidade embelezar o lugar que ele é colocado. Mas entenda que vaso é criado do pó, não tem valor nenhum, não tem autonomia nenhuma e autoridade nenhuma. Quem tem autoridade, autonomia sobre o barro, após formá-lo do barro, um vaso, é quem o criou. Com outras palavras, o vaso em si não tem direito de escolha. Se o oleiro colocar em cima de uma mesa, é para ficar na mesa. Se o oleiro colocar na sala, é para ficar na sala. O vaso não tem direito de questionar por que eu estou na sala, por que eu estou na cozinha, por que eu estou no banheiro. Não, o vaso apenas tem que estar disponível para estar aonde o oleiro determinou que ele esteja. Eu não sei, você está entendendo? Tem gente que não era nada e continua não sendo nada, mas recebeu um pouquinho de autoridade e acha que pode determinar o lugar ou a função de operar na obra de Deus. Mas eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Você continua sendo vaso. O seu possuidor é o Deus criador dos céus e da terra. Então se contente com o lugar que Deus te colocou para glória. Se contente. Comigo assim, não tem a sabedoria desses homens que pregou aqui. Glória a Deus por isso. Cada um Deus usa de uma forma. É revelação mesmo. E eu gosto assim. Porque o único pastor é Cristo, que conhece a necessidade da sua igreja. Nós somos apenas cooperadores da obra. Mais nada. Mais nada. Então o vaso é feito com finalidade, o quê? É enfeitar ambiente, só que o possuidor coloca ele em seu devido lugar e coloca ali. Hoje está uma briga de vaso. O apóstolo Paulo diz lá em sua segunda epístola a Timóteo que na casa, em uma casa há uma variedade de vasos. Tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso até de madeira, mas também tem vaso de barro. Tem vaso do quê? De barro. Cada um para a sua devida função. Por que você está desvalorizando o lugar de destaque que Deus te deu? Por que você está galgando uma posição que Deus não te escolheu para ter? Contente-se com aquilo que Deus determinou para a tua vida. Cada vaso em seu devido lugar.
cada vaso em seu devido lugar, para uso exclusivo de seu possuidor. Então o Espírito está dizendo aqui para alguém nesta noite: contente-se com os dons que o Espírito Santo te emprestou, glorifique a Deus através deles, porque você não era nada, continua não sendo nada, mas a glória de Deus por intermédio da sua vida tem que ser revelada e manifesta para a glória de Deus. Então, ao invés de reclamar, diga: eis-me aqui, Senhor, pode usar esse vaso, pode usar esse vaso, usa aonde o Senhor, usa aonde for. Vaso é vaso, e a Bíblia diz lá que Deus soprou, Ele formou e soprou na narina. Então Deus colocou algo no homem. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola, no capítulo 4 aos Coríntios, no versículo 7, diz que há um tesouro nesses vasos de barro, para que a glória e a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Há um tesouro. E muitas das vezes a gente fala: mas o tesouro é o Espírito Santo. Ele é um tesouro? Claro que é. O Espírito Santo em nós é a própria presença de Deus nos regendo. Mas o texto enfoca, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, não tem nada a ver com o Espírito, e sim com a palavra. 2 Coríntios 4, Paulo diz assim: o Deus desse século cegou-lhe o entendimento do incrédulo. Eles não conseguem ver, cegou. Mas para nós aqui que estamos em Cristo, tudo já foi esclarecido. A palavra da verdade já nos fora o quê? Revelada. Então o que a gente possui nesse vaso de barro? A gente tem a verdade, a gente tem a palavra. A gente já tivemos as nossas mentes esclarecidas pelo poder da palavra de Deus. Você pode estar em qualquer que seja a situação nesta noite, mas se você tem a palavra dentro de você, pode ficar tranquilo que você tem os benefícios de Deus revelados através da sua vida, guardado aí dentro. Então levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Você é de barro, mas quem está dentro de você, tesouro guardado dentro de vaso de barro, palavra revelada. Sabe o contexto que Paulo está lá em 2 Coríntios? O povo da igreja de Corinto, muitos mestres, falsos mestres, haviam adentrado na igreja, estavam levando o povo a desconfiar do apostolado dele. A ministração que eles traziam, falsos mestres, judaizantes, dentro da igreja de Corinto Paulo não é um apóstolo verdadeiro. Paulo não tem as credenciais. Paulo não tem, ele não é, porque apóstolo é Pedro, apóstolo é Tiago, foram aqueles que vivenciaram, testificaram, testemunharam. João é apóstolo de Cristo, porque conviveram com ele em sua época. Então, esses falsos mestres entraram na igreja do Corinto, tentando desclassificar Paulo, menosprezando Paulo. Aí você vai entender o contexto, que ele vai dizer que temos esse tesouro, porém, em vaso de barro. Paulo vai dizer assim, que eles tinham cartas de recomendação, esses mestres, porém ele diz: vós sois a minha carta, ou a nossa carta de recomendação. Em outras palavras, independente do que falam ao meu respeito, vocês me conhecem por quem sou e por aquilo que eu tenho revelado através da minha vida. Sabe o porquê que eles estavam tentando dizer: olha, esse não é o vaso de Deus, não, isso aí é, entendeu? Paulo não é. Depois que ele veio, disse que teve encontro com Cristo, após a ressurreição, ele teve encontro, foi lá para o deserto, aí trouxe essa mensagem. Esse camarada não tem as credenciais, não. Então Paulo, ele estava sofrendo esse agravo, essa perseguição de falsos mestres. Em outras palavras, eles olhavam para Paulo e viam que ele tinha um defeito. Você vai se lembrar na própria epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 12, que ele fala a respeito do espinho da carne. Em Gálatas você vai ver uma preocupação que Paulo diz, que eles tinham consideração por ele, até se fosse necessário emprestar os próprios olhos. Alguns pensam que Paulo sofria de uma deficiência visual. Quando Paulo fala da sua fragilidade, ele diz lá no capítulo 7 de Romanos, que ele havia umas fragilidades, porque o que ele gostaria de fazer, ele não faz. Ele tinha alguns problemas, não sei, nós não sabemos, mas ele tinha o quê? Problemas. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo número 10 em diante, você vai ver a descrição de Paulo preso
em sua prisão domiciliar em Roma, mas enviando uma carta aos Filipenses, declarando a sua alegria acerca de estar em Cristo, que Cristo era a motivação de sua alegria, e que a igreja de Filipos também tinha que ter como motivação, não os bens presentes da era presente, mas o Cristo vivo. E ele disse na descrição que ele sabia passar por todas as coisas, inclusive a padecer o quê? Necessidade. Ele sabia ter escassez, ele sabia ter abundância, ele sabia sofrer, ele tinha passado por isso, que ele vai dizer: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, eu sou um homem experimentado, porque em toda esta minha trajetória, após ter tido encontro com a pessoa de Cristo e disponibilizado a minha vida a se tornar um grande missionário e ganhador de almas, eu sofri agravos, mas até aqui só estou de pé porque Jesus tem sido o meu sustento. Aí você vai entender 2 Coríntios. Estou dizendo, Paulo não é quem ele diz ser, porque uma pessoa com a vida que ele vive não pode ser apóstolo de Jesus. Tem espinho na carne, passou fome, tem enfermidade, está sofrendo, não tem nem onde morar, é jogado daqui para colar, é assolado pelos irmãos, é perseguido, não tem conta no banco, não tem. É por isso que eles estão dizendo, ele não pode ser apóstolo. Mas aí Paulo vai dizer, viu, nós temos esse tesouro guardados, escondidos em vaso de barro. A lição aqui é que havia um dito popular, uma crença da época, que as pessoas muito ricas pegavam ouro e botavam fogo, derretiam o ouro, colocavam em vaso, iam para um lugar deserto que só elas sabiam, cavavam um buraco e colocavam ali para esconder aquele ouro. Quando chegava o tempo da necessidade, este mesmo alguém que sabe o endereço de onde colocar o vaso munido de ouro, o ouro que estava no estado líquido, agora já está no estado sólido, quando precisava corria para aquele mesmo lugar, pegava aquele vaso, agora o ouro não tem como sair, é preciso quebrar. Em outras palavras, viu, o vaso aqui que é você. Você pode estar quebrado, você pode estar arrebentado aqui hoje. A situação pode estar contrária assim. Alguém pode olhar e dizer, como é que pode ser pastor? Como é que pode ser pastora? Como é que pode ser obreiro? Como é que pode dizer que está em Cristo, vivendo uma vida que vive? Só que eles se esquecem que o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é eterno. Nós podemos estar sofrendo, mas o que temos, isso a gente entrega. Nós temos o benefício da palavra, nós temos a unção do Espírito Santo. Então você não é qualquer coisa, você está sendo quebrado, sabe por quê? Para que a glória se manifeste, para que a unção se manifeste, para que o poder de Deus te aperfeiçoe. Então levanta essa mão e... É por isso que a gente é quebrado. É por isso que a gente é mal compreendido. É por isso que tem uma massa de salafrário aí fora. Como é que pode dizer que é de Deus viver nesta situação? Deus quebra para que a excelência da glória seja dele. Mas nós temos, bata no peito e diga, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a certeza da vida eterna. Diga, eu tenho plena convicção, eu vou morar no céu. Sai da frente, Satanás, ninguém segura a igreja. Entendendo por que você sofre? Está entendendo por que as portas se fecharam? Está entendendo por que a enfermidade veio? Que o vaso não pode permanecer assim, tem que ser quebrado. E quanto mais quebra, mais o ouro aparece.
Quanto mais amassa, o azeite é melhor. Quanto mais bate, é que nem omelete a igreja. Quanto mais bate, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguido, mais a igreja vai avançando. Levanta a tua mão e dá glória, porque Deus te trouxe aqui hoje, ó vaso de barro, para dizer que a tua história não termina aqui, que a tua história não acabará desta maneira. Está entendendo, ó vaso de barro? Para o ouro se manifestar, para o ouro revelar o seu valor, o dono tem que ir lá e quebrar ele para tirar. É por isso que o vaso vive quebrado. Senão o ouro fica escondido e fica ali. E o ouro não pode ficar escondido, tem que sair. A palavra tem que ser conhecida. Uramantúria. Isso que a gente recebeu, tem muita gente precisando receber. É por isso que a gente está apanhando. Mas fica tranquilo, a gente pode até se quebrar, mas se quebramos nas mãos ou na mão daquele que restitui, daquele que faz de novo, daquele que remodela novamente. O texto em foco do capítulo 18, perceba que não foi Deus que quebrou. Alguém diz Deus quebrou, Deus isso, lá com Paulo lá a gente aprendeu isso aqui, que vai e quebra para dentro. Mas aqui o texto em foco, olha o que diz aqui, para terminar. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, se quebrou na mão do... Se quebrou. Quem se quebrou? O vaso se quebrou. Porque se não se quebrar, não há como. Paulo tinha um espinho, Deus colocou lá, Deus criou uma situação e vai ficar isso aí, eu não vou tirar. Mas eu creio que é melhor evitar que ele nos quebre. É melhor a gente se quebrar primeiro. Vocês têm alguém no espírito aqui que deve estar entendendo. Quebrar é se humilhar. Quebrar é descer, é baixar a bola, descer do pedestal, é se colocar no estado de humilhação, porque segundo o que diz as escrituras, Deus no tempo oportuno levanta e exalta o humilhado, porém aquele que se exalta, Deus abate. Então levanta a tua mão e dá glória. É tempo de descer, é tempo de se humilhar, é tempo de se quebrar mesmo, mas se quebrar nas mãos daquele que reconstrói, que refaz. Só quem está entendendo, levanta a tua mão. Se quebra hoje. Não espera ele quebrar, não. Bate a bola. Reconhece. Desce do pedestal. Te humilha. Ramash, Remantúria, Naia, Súria, desce. Enquanto ele estava trabalhando, o vaso se quebrou. O barro, quando endurece, fica difícil. Mas quando ele entende que ele deve se conservar úmido, a água no barro dá condição para o oleiro fazer o que quer. Agora quando o barro endurece, aí fica difícil. E não se quebra, o oleiro tem que... Só que o oleiro é bom. Quando o vaso está rígido, ele manda água. Ele manda água. Para quê? Para quebrar, para amolecer, para ver se amolece.
para ver se desperta, para ver se converte dos maus caminhos, para ver se abandona a prática do pecado, para ver se deixa de lado a arrogância e entra pelo caminho da humildade, a fim de que ele possa fazer o que ele quer, a fim de que ele possa fazer o que ele determinou, porque Deus te chamou para ser um vaso de honra. Então permita o Pai trabalhar na tua vida. Amolece esse coração, amolece esse coração. Você está na mão da pessoa certa. Como o vaso que ele fazia se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Talvez você está aqui, eu tentei ser assim, tentei trilhar esse caminho, e não era esse o caminho que Deus havia determinado. Só que o oleiro está aqui dizendo: eu estou aqui, eu continuo aqui, para fazer de você o que eu quero que você seja, quem eu determinei que você fosse, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim como os meus caminhos, diz o Senhor nessa noite, não são os teus caminhos. Ô vaso de barro, abre o coração aí hoje. Deus pode e quer fazer. É só isso que Deus quer que a gente entenda aqui hoje, que Ele quer fazer de você um vaso novo, que Ele quer fazer de mim um vaso novo, que Ele quer fazer de nós vasos novos. O que eu faço? Deixa Ele entrar aí. O que eu faço? Abre o coração para Ele. O que eu faço? Se entrega. Coloque-se de pé, por favor, rapidamente. O que eu faço? Permita Jesus fazer. Permita a palavra te umedecer o teu coração, amolecê-lo. Deixa Deus trabalhar da forma mais simplificada, porque se você insistir, a Ele vai trabalhar do mesmo jeito, porque Ele é todo poderoso. Se Ele tiver que quebrar, fica mais difícil para você, para Ele é fácil. Então é melhor, obedecer do que sacrificar. Se Deus está te dando mais uma chance, aproveita, que talvez seja a última. Se Deus disse, é assim mesmo. Eu poderia vir aqui e encher um monte de linguiça, mas não tenho parte com isso. Eu tenho parte com a palavra. É só essa mesmo, simplificada, mas é direta. Deus quer trabalhar em alguns vasos aqui. Feche seus olhos. E você que entendeu que Deus falou contigo e você precisa ser remodelado, sai do teu lugar rapidamente e vem aqui à frente. Não tenha medo, venha para frente agora. Eu preciso ser renovado. Aleluia! É essa mensagem que eu creio, ungida. Feche os olhos. Fala com Ele.